Olá a todos, hoje eu vou falar sobre evolução do plantel. Para complementar os outros vídeos que eu já coloquei aqui no canal e responder também algumas dúvidas que já me perguntaram por meio das mídias sociais. E o que o criador precisa fazer para evoluir o plantel? Não que o meu plantel seja evoluído na visão de vários criadores. Para mim, o meu plantel é um plantel evoluído, porque eu comparo meu plantel com o meu início. E a cada ano eu vejo uma evolução no trabalho que eu venho fazendo. Há uma evolução. Basta pegar as fotos e os vídeos de periquitos que eu já fotografei e filmei há 10, 15 anos atrás. Quando eu comparo com hoje, eu vejo que tem uma diferença muito grande. Então, fruto do meu trabalho, houve uma evolução. E eu acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento para falar sobre isso aqui, principalmente para criadores que estão começando e estão na busca de evoluir o plantel. E o que seria essa evolução de plantel? A evolução, ela pode ter diferentes aspectos. Você pode evoluir morfologia, evoluir o padrão do seu periquito de um ano para o outro. Você pode evoluir o número de peças que você tem dentro do criatório. Às vezes você começa um plantel com 20 periquitos e você reproduz bem de um ano para o outro. No outro ano você já tem 150 periquitos. Houve uma evolução quanto ao número. Você pode evoluir características específicas. Às vezes um criador cria muitos anos com aves boas, mas falta largura de face. E depois ele trabalha de uma outra forma ali, mexendo o quebra-cabeça, montando o quebra-cabeça entre as peças que ele tem, sem adquirir aves novas. E ele corrige esse defeito de largura de face. Houve uma evolução também. Então a evolução, ela pode ser vista por diversos aspectos, por várias pessoas diferentes. Agora, para evoluir, não adianta deixar a natureza agir por conta própria. Muitos criadores põem água e comida e acham que vai ter resultado. Gente, não tem. Tem que estudar, tem que tirar um tempo para entrar na internet, fazer buscas, às vezes em sites internacionais. Pesquisar. Quanto mais estuda, quanto mais se aprofunda dentro do hobby para adquirir conhecimento sobre acasalamentos, sobre manejo, alimentação, mais o criador vai se destacando no meio do hobby. Se você deixar a natureza agir por conta própria, você vai ser mais um criador entre todos os outros. Então, o meu conselho é: faça como alguns atletas de ponta, atletas internacionais, até mesmo nacionais, que se destacam em qualquer meio. Eu vou citar exemplo aqui de uma entrevista que eu vi com o Kobe Bryant, por exemplo. O Kobe Bryant entrou na NBA e ele queria ser um dos melhores jogadores que tinha na liga, e ele conseguiu ser. Ele é comparado ao Michael Jordan. Eu falo do Kobe porque eu sou da era do Michael Jordan. Para mim é o melhor atleta que já teve no basquete. E eu vou falar do Kobe aqui pelo seguinte: o que ele fazia, ele se destacou. Ele acordava mais cedo do que todos os outros atletas para treinar. Enquanto o outro atleta, que é tão profissional quanto ele, está dormindo, ele estava já treinando. Outro que fazia isso era o Mike Tyson. O Mike Tyson acordava mais cedo para poder treinar. E muitos deles, quando você vai ouvir eles conversando, se eles ficassem sabendo que tinha um outro acordando mais cedo, eles acordavam mais cedo ainda. Tem uma história, se eu não estiver enganado, o Kobe Bryant estava numa quadra arremessando bola. Chegou um outro atleta, foi treinar do outro lado da quadra e viu que o Kobe já estava lá treinando. Esse outro jogador treinou 1 hora. Na hora que ele já estava cansado,
Ele falou, não, eu vou parar porque o Kolbe não para. Aí, depois de 1 hora de treino, ele parou. Assim que ele foi pro vestiário, passou um tempo, aí o Kolbe parou. Quando eles estavam no vestiário, ele chegou pro Kolbe e falou, nossa, eu cheguei, você já estava treinando, eu treinei 1 hora e você ainda continuou. Ele falou, não, eu já ia parar. Mas como eu vi que você estava treinando, eu continuei até você parar. E isso faz toda uma diferença. E eles tinham um jogo naquele dia. O cara estava cansado. E ele ainda jogou e marcou não sei quantos pontos. Jogou bem até. Isso é persistência e dedicação. Se você quer se sobressair em qualquer ramo da vida, intelectual, profissional, no hobby, evoluir, tem que dedicar. Tem que dedicar. Tem criador que mal troca água de periquito. Você chega no criatório do cara de surpresa, o bebedor tá com a água baixa, tem 3, 4 dias que não troca ali, bico preto, sujo, bebedor sujo, fundo de gaiola, cheio de fezes, chegando na grade, vejice demais da conta. E não é só o criador de periquito não, outras espécies também. E quer que dê fruto. Quer ter sucesso, se debruçasse mais, se dedicasse mais, a evolução seria muito maior. A evolução, ela está atrelada a vários fatores. Tudo que você dedica, tudo que você muda, o curso, lá na frente, é tudo diferente. Se você vai soltar um míssil e coloca o canhão nessa direção, aqui tem uma trajetória do míssil. Se você fizer uma inclinação de 2 milímetros aqui, ó, bem sutil, parece que ele vai sair no mesmo lugar, né? Não, não vai. Lá no infinito, ele chega até dar uma volta enorme e chegar aqui no mesmo lugar, faz um círculo. Esses 2 milímetros lá na frente dão uma distância enorme. Então, o mínimo de esforço ou de mudança que o Criador fizer, de estudo, de olho técnico, de trato, tratar bem, cuidar bem. A ave está trancada, ela não tem para onde ir, ela depende do Criador para ela evoluir. E tem criador que conversa comigo e fala, meus periquitos não cria, meus periquitos, e às vezes me manda vídeo das gaiolas. Quando eu olho, é uma sujeira, falta até comida. Já teve amigos meus conversando comigo, reclamando que periquito não criava. O periquito estava quase passando fome. Aí eu tenho outro quesito para falar. Tem gente que trabalha muito e quer ter os periquitos e mal cuida. Gente, o primeiro estágio da vida é a fome. São vários estágios que nós humanos temos, mas os animais têm também. O primeiro estágio da vida é a fome. Enquanto você não cessa a fome e a sede, você não sobe para o segundo degrau. É simples assim. Nós humanos e os animais irracionais. Então, se você coloca um bicho numa gaiola, um periquito, canário, um curió, uma calopsita, não interessa, e você não fornece alimentação adequada, abundante, água disponível, limpa ali, ele não vai reproduzir. Como que você vai querer ter retorno se você não dar condições daquele animal se sentir seguro para te dar um retorno? Já começa daí. Esse é o primeiro ponto. Tem criadores de outras espécies que as aves só começam a reprodução quando começam as chuvas. Então o que os criadores fazem? Eles colocam barulho de água, de cascata dentro do criatório para estimular, tá certo? Somado a uma boa alimentação, água limpa, vai ter um retorno. Depois que você consegue suprir a alimentação e água, você passa para o segundo degrau. Qual que é o segundo degrau? Tanto para nós humanos quanto para os animais irracionais. Reprodução. Nós humanos é aquela coisa, ter um parceiro. Todo mundo quer isso, principalmente quando é adolescente. Procura-se um parceiro, né?
Os animais é da mesma forma. Depois que ele tem alimento, tem água, ele quer reproduzir. Então você nunca vai conseguir chegar na reprodução se antes você não sanar aqui na base a alimentação saudável. Ave saudável cria bem. Eu vivo falando isso nos meus vídeos. Gente, isso é uma base. Então não tem como evoluir se o cara larga para lá. Se o cara larga para lá, ele não está tratando bem. Se não está tratando bem, não está alimentando bem. Se não está alimentando bem, não cria. Alguns até criam, mas isso dura um tempo, depois para de criar. E fora as doenças que podem surgir. Depois que tem essa reprodução, nos animais vira um ciclo, já volta e fica ali. Nós humanos passamos para outros estágios nos degraus da vida, que a gente passa para evolução profissional, aí depois da evolução profissional você passa para evolução espiritual, conhecimento interno, etc. e vai subindo. Então isso aí eu já estudei em outros pontos, mas se aplica também no hobby. E eu vejo que tem gente que mal cuida, tem ave passando fome, passando às vezes sede e quer que reproduz. Não vai reproduzir, gente. E o estresse que a ave fica, a fome, quer que reproduz? Não vai reproduzir. Tem que ter uma certa abundância de produtos minerais, água limpa, sementes farinhadas ali dentro. Depois de um tempo que ela tiver isso, ela tiver uma segurança do que ela tem à disposição, ela sabe que ela pode procriar, porque ela vai ter como tratar dos filhotes. Se tem alimento, eu tenho como tratar. É igual as aves que criam quando começam as chuvas. Por que a ave cria quando começa a chuva? Se chove, tem alimento. Se tem alimento, eu posso tratar dos filhotes. Aí procria. Aí os caras colocam barulho de água dentro do criatório e as aves procriam. Então, para evoluir um plantel, não basta só comprar um plantel bom, ir num criador, gastar o mundo e o fundo e comprar aves boas. Falar, bom, agora eu comprei bons periquitos, agora eu vou ter um retorno positivo. Depende. Se você se dedicar diante de tudo que eu estou falando aqui, a resposta vem. Aí ela vem. Talvez não venha com todos os casais, porque às vezes nem todos os casais criam bem. Mas a tendência é de ter um bom retorno. Tem muito criador que desanima de criar porque não tem boas aves. Ele olha na mídia social, vê aves de outros criadores e as dele não são tão boas quanto a que ele está visualizando. Gente, tudo é com o tempo. Tudo é com o tempo. Eu comecei com ave de loja. Eu nunca adquiri uma ave extra de criador nenhum. Eu sempre fui num criador que às vezes eu gostava dele, do trabalho que ele estava fazendo, comprava os filhotes que ele poderia disponibilizar num valor baixo e trabalhava com aquela genética, peneirando e melhorando a cada ano fazendo seleção, sem preocupar com o tempo, sem preocupar em vir ave extra no ano seguinte. Não. E vem. A cada 100 periquitos que nascem no meu plantel, ave extra, só umas 7, 8. A cada 100. E eu considero que eu evoluo o meu plantel a cada ano. Evoluo não só em quantidade, mas em qualidade. Eu trabalho com, vamos colocar 32 gaiolas que me dão retorno positivo. Eu tenho 40, mas nem todas criam bem, como eu já falei em outros vídeos. E eu tiro num ano mais de 300 filhotes. Então a produção é boa, muito boa. Tenho problemas? Lógico que eu tenho. Toda vida eu tive e eu acho que eu vou ter o resto da vida. Não existe plantel perfeito. Eu tenho experiência para falar diante de vários problemas que eu já passei. Mas eu também vou atrás de conhecimento. Eu estudo muito, eu leio muito. Uma pessoa não fala bem se ela não tiver leitura, se não tiver estudo. Pessoa que não tiver muito conhecimento, não estudar, não ler, ela não dá conta de falar ou de passar uma informação.
Eu estou aqui passando essa informação visando ajudar, às vezes, criadores que estão totalmente inseguros na evolução do plantel, inseguros para comprar um periquito, às vezes aplicar um valor ali, porque não é barato. Construir um quarto de criação, colocar lavatório, comprar as gaiolas, os utensílios que tem, sementes, comprar as aves para colocar ali e começar a dar os primeiros passos. Tem criador que fica totalmente inseguro. E esse vídeo aqui é para isso. Como evoluir, como dar os primeiros passos. Tem que dedicar, tem que estudar. Dedicação. Enquanto um estiver dormindo, você está estudando. E depois acorda e vai fazer. Ah, mas eu tenho que trabalhar, minha vida é ocupada. Pronto. Se você tem muita ocupação, tem que repensar se vale a pena ter uma criação. Se vale a pena evoluir. Porque você tem que ter um tempo para você se dedicar. Eu fico dentro do criatório em torno de mais ou menos 4 horas por dia. Mas como que você faz? Você não faz mais nada? Faço. Mas às vezes eu fico 2 horas de manhã, fico 1 hora à tarde, 1 hora no início da noite, já deu 4 horas. É igual eu já falei. Só para inseminar, vamos supor 30 fêmeas, você começa a botar simultaneamente, são 40. Vamos pôr 30 só. Se eu gastar 2 minutos por gaiola para fazer uma inseminação, 2 vezes 30, 60, já deu 1 hora, só para inseminar. Fora olhar ninho, trocar água lá, limpar fundo, só para semente de 2 comedores, que eu coloco comedor de segurança, eu chamo assim, né? Eu não coloco um comedor só de semente, eu coloco 2. Porque se porventura surgiu alguma coisa, a gente não sabe da vida, eu não puder estar presente no dia seguinte ali para tratar, eles têm comida para 2, 3 dias. Eu coloco comida em abundância. Meus bebedouros têm 300 ml, que dá para aguentar se eu precisar me ausentar, porque a gente não sabe da vida. Às vezes eu estou achando que amanhã eu vou acordar cedo e vou cuidar dos periquitos. Às vezes acontece um problema e eu tenho que levar alguém ao hospital, eu tenho que me ausentar, eu tenho que viajar às pressas. A gente não sabe do dia de amanhã. Então eu coloco tudo com segurança, porque eu não tenho quem trata. E eu não posso perder o que eu tenho. O que eu levei anos e anos e anos para chegar onde eu estou. Então, evolução do plantel são vários pontos entrelaçados um no outro, que quando sai um, você não consegue fazer de forma correta. É igual colocar uma gravata. Para você colocar uma gravata, você usa os 5 dedos da mão. Tira um dedo da mão, tira esse. E tenta pôr uma gravata só com esses 4 para você ver, você vai ter muito mais dificuldade. Coloca. Mas vai ter muito mais dificuldade para dar um nó. Outro ponto também. Tem criador que às vezes vai num torneio, é premiado, e volta achando que o plantel dele evoluiu, porque ele foi premiado num torneio. Ele nunca tinha sido e ele foi. Troféu, prêmio, diz respeito unicamente àquela ave apresentada. Aquela ave, dentre todas as demais que foram apresentadas naquele evento, foi a melhor de todas. Aí ela recebeu um troféu. Aquela ave é a melhor que tinha no evento. Ela não é a melhor do Brasil. E ela não é sinônimo de que seu plantel evoluiu. Não. Plantel tem que olhar o todo. O todo. Tem muito criador, igual eu já falei, publica na mídia social periquitos certeiros, específicos do plantel. E aí outros criadores olham aquilo ali e falam, nossa, o plantel dele é fantástico. O cara publicou 6, 7 periquitos e no plantel dele tem 200. E os demais? São bons? Tem gente que não olha, não publica tudo. E aí? Tem que olhar o todo. E para você considerar um plantel bom, evoluído, tem que ter pelo menos 60% das aves morfologicamente modernas. Pelo menos 60%. Senão, tem que evoluir mais. Senão está no 50-50, né? No 50-50. Aí não adianta. Então, ganhar troféu não é sinônimo de ter evoluído um plantel. Não. Aquela ave específica foi premiada. Às vezes o criador leva 30 periquitos. E só 2 ali ganharam um troféu. E os demais? Não, estava com defeito de marcação, de gola, blá, 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 blá. Acontece. E isso não é sinônimo de nada. Entendeu? Às vezes o criador que nem participa de torneio tem um plantel muito mais evoluído e mais moderno do que outro que está ganhando troféu. Mas na visão de muitos criadores,
aquele criador que ganha troféu é o top. Não, gente. Isso não é bem por aí. Nosso país ele é muito extenso. A gente não consegue reunir todos os criadores para poder participar. Tem centros que não tem torneios, a pessoa fica com dificuldade de se movimentar dentro do país. Às vezes acontece mais torneios regionais. O pessoal do sul é mais unido, o pessoal do nordeste é mais unido. Aqui no centro já foi mais unido, agora não anda tanto. Precisa melhorar alguns pontos. Mas precisa participar de torneio? Sim, precisa, sempre disse isso aqui. Precisa, tem que participar. Mas não deixe se enganar por ganhar um troféu e achar que o seu trabalho está feito, que você chegou num patamar de excelência. Não. A evolução ela é constante, ela não cessa. Você vai ficar idoso às vezes criando periquito e vai querer melhorar a cada ano. Não para a evolução. Eu acho que o periquito ele vai continuar evoluindo ainda durante muitos e muitos e muitos anos. Eu acho que a questão da pena vai chegar a um ponto que vai ter que parar, porque senão o periquito vai ficar próximo ao Feather Duster. Mas e o tamanho? Será que tem limite para evoluir o tamanho do periquito? Eu acho que não. Eu acho que, imagina, como que será o periquito daqui 1000 anos? Porque se a gente voltar a 70 anos atrás, o periquito era bem menor. 70 anos depois, olha o tamanho dos periquitos que a gente já tem hoje. Imagina daqui 1000 anos. A gente pode ter periquito próximo a um ringneck e com a mesma empenação que a gente tem hoje, e grande. Porque o tamanho eu acho que não tem esse limite, né? Nós humanos também estamos em evolução. Se voltar 122 anos atrás, no ano de 1900, nós humanos, os homens eram mais baixos, as mulheres eram mais baixas e os homens tinham mais cabelo no corpo. Tinham mais pelo no rosto, mais pelo no peito, pelo nas costas. Hoje, os humanos estão mais altos e com menos pelo no corpo. Pode observar os adolescentes. Quase você não vê adolescente com pelo no peito, pelo nas costas. Ainda tem, mas é muito menos do que tinha antigamente. E já é uma evolução numa escala muito pequena de 122 anos, considerando o tempo que o homem está na Terra. Bom, continuando, deu uma pausa na bateria, já dei uma carga. Continuando o mesmo raciocínio, com relação às chuvas e à alimentação, tem ave silvestre que só trata de filhote, só procria quando chove, porque se choveu, tem alimento. E se tem alimento, eu posso tratar de filhote. Por isso tem criadores que criam silvestre, colocam barulho de cascata, às vezes dentro do criatório, para simular chuva e os pássaros reproduzirem. Dando continuidade aqui, um outro ponto que eu coloquei tem criador que acha que se tiver ganhando troféu em torneio, o plantel está evoluindo. Não está. Não tem como associar a evolução de plantel com ganhar troféu em torneio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O criador que ganha troféu em torneio, ele foi premiado diante das aves que foram apresentadas e do julgamento que foi realizado. Ali, fechado. O plantel não tem nada a ver ali. Às vezes aquela ave daquele criador foi premiada, mas o plantel dele é mediano. Mas a ave é muito boa e vem daquele plantel. Para você falar que um plantel é evoluído, é bom, são vários critérios que você vai ter que analisar para avaliar isso. Para começar, mais de 60% das aves de um plantel são modernas. Já avaliou isso? Às vezes o criador pega as 10 melhores, leva num evento e ganha torneio. E ele disputou com quem? Todos os criadores que têm aves tão boas quanto a dele estavam no torneio? Nem todos aparecem. Aí o criador vai e ganha um troféu. Ele é o melhor criador? Ele é o melhor dos que estavam presentes no torneio. Mas nem todos estavam presentes. Será que se os demais estivessem presentes, o resultado seria aquele? Nosso país é muito grande. Não dá para todos os criadores ficar se locomovendo.
Muitos trabalham, muitos têm outros afazeres, as distâncias são grandes. Para outras pessoas, andar mais de 600 quilômetros não é distância. Para outros são, né? Então, aliado a isso, o criador não pode associar, estou ganhando troféu, o meu plantel está ótimo. Não. Plantel é um todo. E você tem que analisar ele com o seu trabalho passado. Se você está subindo o degrau, se melhorou de um ano para o outro, e se mais de 60% das aves que estão no seu plantel são morfologicamente modernas, aí você pode começar a falar que o seu plantel está evoluindo, que você tem um plantel já evoluído, trabalhado, que as suas aves são boas e tudo mais. Outra coisa, o que é uma ave boa? Tem gente que pode olhar para o meu plantel e falar: eu não gosto das aves do Luiz Américo. Plenamente normal. As aves do Luiz Américo são fracas, as aves do Luiz Américo são ruins. Plenamente normal, porque o gosto, cada um tem um. Eu gosto do meu plantel. Eu gosto das aves que eu crio. E vejo que elas evoluíram muito desde quando eu comecei a filmar, fotografar, com o surgimento da mídia social, que foi em 2003, 2004 para cá. Eu tenho esse parâmetro, fora outro, antes disso, antes de surgir a mídia social, eu tenho fotos. Então dá para ver como que eram os meus periquitos no passado e como que são hoje. Completamente diferente. Então houve uma evolução gigantesca. E eu nunca gastei dinheiro com periquito. Eu sempre fui num criador que eu achava que fazia um bom trabalho, adquiri os filhotes que ele poderia disponibilizar e trabalhei em cima daquele ali, ano a ano. Gente, tem que ter paciência para evoluir um plantel. E tem que dedicar. Só colocar lá e esperar que dê frutos não funciona assim. Outro ponto. Tem muito criador que está entrando neste hobby dos periquitos padrão show, padrão exposição, e vem de outros segmentos de criação. É completamente diferente. Outros tipos de segmento, você olha muito pouco, às vezes, o formato. Olha mais cor, marcação e outros itens de cada espécie. O periquito padrão exposição, o que mais conta é a morfologia. É completamente diferente das outras espécies, que não muda a forma. Periquito padrão exposição, cada um tem uma cara diferente um do outro. E aí, muitos criadores se frustram. Porque às vezes eles tinham sucesso em outro segmento e quando entra no padrão exposição, é tudo diferente. É normal isso. Isso leva tempo. Uma pessoa que está começando hoje, às vezes ela quer ter sucesso daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não vai ter, gente. Não vai. O sucesso vem para todos que trabalham e se dedicam. Todos. Mas isso leva tempo. Mais de 5, 6 anos criando. Às vezes 10 anos criando. Mas vem. Mas tem que ter paciência. Não coloca o carro na frente dos bois e não dá uma de ponta lá no fundo se você não sabe nem nadar. Vai devagar. Eu vivo falando isso. Parece redundante, mas é a verdade. É o correto a se fazer. Todo plantel é possível de evoluir. Até os plantéis medianos. Às vezes é preciso adquirir umas aves de uma genética melhor, de uma morfologia melhor. Não precise ir adquirindo as aves extras. Eu já falei isso aqui. É difícil um criador vender o extra. E se você achar aquele que vende o extra, ele vai te cobrar um valor muito caro. E você também não tem segurança ou garantia que aquela ave extra vai procriar. E se procriar, você também não sabe se você vai tirar filhote como ele. Às vezes não nasce nada como ele. Porque tudo vai depender da carga genética que ele carrega. E se ele for, mesmo que ele tenha uma morfologia muito avantajada, se ele não for fruto de gerações e gerações já fechada naquela característica, o que ele vai passar? O código, a carga e o código genético que ele tem, que é o que ele carrega em si. Ele vai passar o que? O que ele tem. Se ele não for fechado nessas características, ele vai passar o que para o descendente? As características que ele tem. E o mesmo se soma à fêmea. Não basta só ter um macho. Tem gente que acha que se tiver um macho fantástico, europeu, com a pena longa e acasalar com as fêmeas que ele tem, vai melhorar o plantel. Não, não vai.
Vai nascer aves boas? Vai, mas com o tempo você pode perder essa característica. A fêmea tem que ser boa também, os dois. É um somatório, é um quebra-cabeça. É difícil evoluir, mas quando você consegue sedimentar isso aí e montar o casal certo, a coisa flui e vai subindo. Não basta só um, porque senão fica quebrado. Tem que ser os dois, tá? Outro ponto aqui é o trabalho diário, o tempo gasto e a dedicação. Esses 3 itens eu considero como o alicerce da evolução de um plantel. Você tem que ter um trabalho diário, despender umas horas por dia em cima do seu plantel se você quer ver ele evoluir. Você tem que gastar tempo ali e gastar de forma produtiva. Não é parar e ficar olhando para a gaiola e a cabeça está no outro mundo. Isso não adianta nada, você está perdendo tempo, tá? Você tem que se dedicar, fazer com prazer. Tudo aquilo que se dedica, que faz com prazer e com amor, tem retorno. Às vezes demora um pouco, mas tem retorno. É igual fazer atividade física. A pessoa às vezes quer perder peso, quer emagrecer. Ela começa na academia, começa a fazer a caminhada, passa 2 meses, ela olha no espelho, ela não vê diferença. Vai lá, vou parar. É aí que está começando. Ali é que está começando. Aí ele para. Aí ele volta a zero. Se tivesse continuado, no próximo mês já ia começar a ver diferença na roupa, diferença no rosto, na estética, ia começar a emagrecer e tudo. Ansiedade, tá? O criador é muito ansioso. Falo isso, deixa isso para lá. E dedicar. A dedicação é disciplina. A disciplina eu acho importantíssimo, ter aquela constância de trato, manejo, estudo, fazer o todo dia. E ter prazer para fazer, porque fazer por obrigação, porque tem que fazer, porque ouviu dizer que se não fizer, também não adianta nada. Aí não adianta nada. Vai dar problema do mesmo jeito. Comprar as melhores matrizes evolui plantel? Até a página 2, sim. Se o criador está querendo começar e ele compra boas matrizes, ele já deu o primeiro passo. Isso é lógico. Boas matrizes, o seu trabalho já vai ser facilitado e muito lá na frente, certo? Mas isso é sinônimo já de ter um plantel evoluído ou evoluir um plantel? Não, de forma alguma. Não é. Primeiro porque a gente não sabe até que ponto aquelas aves vão criar bem. Tem ave que não cria bem, já falei isso. E outra, a genética dessas aves tem que já ser sedimentada no passado. O criador que você adquire tem que vir trabalhando isso já há um tempo, para essa resposta ser falada no seu criatório e você ir evoluindo. Mas comprar aves modernas, elas só facilitam um pouco o seu trabalho. Mas se você não se dedicar, não se aprofundar e não tratar as aves diariamente da forma que precisa, em questão de tempo elas param de procriar, pode adoecer, pode ter problema, e aí seu plantel não evolui. Você tem aves fantásticas no plantel e ele não vai para lado nenhum, e você para a criação. Criatório muito sujo, deixar as aves quietas num canto, e às vezes você se envolve com trabalho, se envolve com outros tipos de afazeres da vida, e você deixa as aves um pouco de lado. Depois, quando você melhora aqui e fala, bom, agora eu vou criar, não cria. Aí as fêmeas não chocam, aí os machos não tem sêmen, aí tem bicho que está amuado, não quer criar, porque ficou muito tempo parado, e você deixou aquilo de lado um pouco, você não deu atenção. Já vi demais isso com vários criadores que arrumam outros afazeres na vida e deixa a criação de lado, e depois, quando quer retomar, não consegue evoluir o plantel, e o plantel para. E aí muitos criadores falam assim, nossa, aquele cara que tinha tanta ave boa, tinha um plantel fantástico, agora acabou. O que aconteceu? Pois é, tem criador que já ganhou troféu, já é referência no Brasil todo, e às vezes você olha, você nem escuta mais falar do criador. Por quê? Porque ele deixou a criação um pouco de lado.
e seguiu com outros problemas, às vezes, na vida, outros objetivos. E não há nada de errado nisso, mas depois, quando retoma a criação, ela não tem a mesma resposta. A criação de periquito, da experiência que eu tenho, é uma constância. Você tem que ter disciplina. Tenha disciplina que tudo vai entrar no eixo. Disciplina, horário. Até as aves acostumam com o horário de você chegar no criatório, de você tratar delas. Acostuma com tudo, acostuma com você. Entendeu? Até a cor da roupa, a sua habilidade de tratar. Acostuma com tudo. Tenha disciplina, tenha foco, estude. Dedique-se todos os dias, mas com a vontade de fazer. Tudo na vida é energia. Igual eu já falei em outros vídeos, tudo que você pensa, você cria no mundo externo. Se você vai tratar dos periquitos chateado, que tem aquela obrigação ali para fazer, você não vai ter um retorno positivo. Porque o que você está exalando? O que você está emanando de energia para o mundo externo? Negatividade. Você vai entrar dentro do criatório, brigado com o mundo, chateado com as coisas, e quer ter retorno? Não vai ter. Tem muitos criadores que acham que o plantel não evolui e não sabe o que é. Acha que se tiver um macho bom, uma fêmea boa, colocar água, comida ali, a resposta vem. Não vem. Às vezes vem um período, uns meses, depois para e ele não sabe o que está acontecendo, mas ele mesmo nem se dedica. Tem criador que maltrata dos periquitos. Tratar. Ele tem quem trata. E os periquitos entendem que o dono é quem? O tratador. Não acha que a ave sabe quem é o dono. Não sabe, não. Não sabe. Você tem lá 20, 30 gaiolas. Você sai para trabalhar. Quando você chega no final da tarde, tem um tratador que tratou das 30 gaiolas. O cara limpa o chão, ele sopra a semente, ele pega um filhote que está no fundo, ele põe dentro, ele faz tudo dentro do criatório. Quem que vocês acham que as aves que estão acostumadas todos os dias entende como o dono? O tratador. Elas não sabem. Elas agem por instinto. Não sabem que o dono é aquele que está à noite lá, às vezes, inseminando, fazendo isso, aquilo, outro. E às vezes o plantel não anda como ele queria. E por que será? Quando eu estou dentro do criatório, tratando, eu nunca tive tratador. Porque eu sempre pensei nisso. Um tratador ajuda demais. Né? Eu vou ter um período do dia muito maior para eu fazer minhas coisas. Mas sabe por que eu nunca tive tratador? Porque eu não confio em ninguém fazer nada para mim. Às vezes é um defeito meu. Eu confio em mim. Eu não confio na outra pessoa. Porque eu não sei se ela vai fazer da forma que eu quero. E quando eu estou dentro do criatório, eu estou tratando dessa gaiola aqui, mas eu estou olhando a gaiola do lado. Aqui, às vezes, eu já vejo que aquele macho trata de filhote. Na hora que eu estou tratando aqui, que eu olho para cima, eu vejo que aquele macho gala aquela fêmea natural. Estou tratando aqui, eu vejo que essa fêmea da gaiola de cima bate no filhote. E se eu estivesse trabalhando? Se eu estivesse na rua? E um tratador ali, será que eu ia saber? Será que ele ia me passar todo esse feedback? Será que ele tem o conhecimento para fazer isso tudo que eu estou falando aqui? De ver isso, de estar em contato? É aí que o plantel evolui. Você tem que estar em contato. Eu fico 4 horas dentro do criatório todos os dias. Ah, mas aí você tem tempo de sobra. Não tem tempo, não. Você vê, eu estou fazendo vídeo no domingo para passar conhecimento para quem está começando. Que é o tempo que eu tenho. Muitos dos vídeos desse canal aqui, eu fiz 10, 11 horas da noite. É o horário que eu tenho. Muitos professores meus, que eu já estudei, preparando para concurso público, né? Eu sou advogado, alunos falavam assim no cursinho: ah, eu não tenho tempo. Aí o professor fala assim: o que você faz de madrugada? Eu durmo. Fala: então fica acordado e vai estudar. E aí? Ah, eu não tenho tempo para cuidar dos periquitos, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer... Primeiro, será que compensa primeiro você ter um plantel e querer evoluir?
Adianta você comprar, às vezes, que você acha que está comprando as melhores matrizes e não está, e deixar na mão de um terceiro para ficar tratando e você só fica olhando? Isso é criar? O que é criar? Uma coisa é ter periquito, ter um plantel, você ser proprietário de um plantel. A outra é você ser criador. O nome já fala, criar. Criar é fazer crescer, cria. Algo que não existe, você reproduz, amplia, melhora. Isso é criar. Então existem criadores e criadores. Tem gente que tem uma criação de periquito, mas ele é proprietário. Ele nunca trocou nenhuma água, nunca nem tratou. Tem gente que é assim. Ele tem quem faz para ele. E vai levando dessa forma. Eu, como eu sempre fiz tudo, e eu respeito quem tem tratador, tudo. Eu nunca tive tratador. Já tive chance de ter tratador, mas eu prefiro eu fazer. Mesmo que a minha vida, às vezes, falte tempo. Mas quando você está em contato com o plantel, você está em contato com a criação, o seu plantel evolui. Pode ser pouco, mas ele evolui. Querendo ou não, ele evolui. Outra coisa, o criador que está começando, ele tem que se espelhar em alguns criadores que ele admira e as aves que ele admira, seja elas nacionais ou do exterior. E ter aquilo em mente, ter aquele desenho em mente e procurar aplicar aquele desenho dentro do criatório. E se atentar não só para coroa. Muitos criadores focam em coroa, não é só coroa. Foque na máscara também, uma máscara mais profunda, uma largura de face. Tenta aplicar isso em todos os periquitos, nos filhotes. Essa questão de montar quebra-cabeça para evoluir plantel, eu não sou muito adepto a isso. Eu acho que você tem que montar quebra-cabeça, ou seja, se o meu macho tem uma largura de face estreita, vou pôr ele com uma fêmea que tem boa largura de face. Se meu macho tem uma coroa que arma para cima, vou pôr com uma fêmea que tem uma coroa direcionando. Se meu macho tem gola curta, vou pôr com uma fêmea que tem gola baixa, e por aí vai. Isso é montar quebra-cabeça. Eu não sou adepto a essa teoria. Eu faço isso quando eu não tenho para onde correr. Exemplo, tenho um macho corpo claro e não tenho mais nada de corpo claro no plantel, só tenho esse macho, então eu vou ter que usar ele. Aí, neste caso, eu monto quebra-cabeça. Eu olho para ele e vejo quais deficiências que ele tem. Tento suprir essas deficiências montando quebra-cabeça com a fêmea que eu vou parelhar com ele. Agora, se eu tenho vários periquitos no meu plantel e eu vou montar os casais, gaiola 1, melhor macho que a melhor fêmea. Gaiola 2, melhor macho que a melhor fêmea. Gaiola 3, melhor macho que a melhor fêmea. Nada de montar. Macho com coroa, back school, largura de face, com fêmea com coroa, back school, largura de face, formato, todas as gaiolas. Evito ficar montando quebra-cabeça, porque nem sempre essa montagem vai ser útil. E você vai tirar um filhote que vai suprir aquela deficiência. Às vezes, nessa montagem do quebra-cabeça, a deficiência pode ser suprida, mas às vezes você vai tirar filhote com os mesmos defeitos do pai ou os mesmos defeitos da mãe. Então, isso é uma coisa que eu não faço. Então, gente, para encerrar, dedique, tenha disciplina, foco, estude, não tenha preguiça de tratar, perca um tempo maior com os seus periquitos, ou canário, seja lá a criação que você tiver, e dedique-se, porque evoluir um plantel é complexo e é demorado, mas todo mundo é capaz disso. Tudo que você deixa para lá um tempo, a resposta também é deixada para lá um tempo. Tudo aquilo que você dedica, que você debruça e que você faz com aquela vontade de crescer, a resposta vem também na mesma proporção. Então, se você leva nas coxas, a resposta também vai ser nas coxas. É simples dessa forma. E plantel, para você olhar ele, seja de um amigo seu, de quem for, para você ver se ele é um plantel que tem uma evolução morfológica ideal, tudo,
tem que olhar mais de 60% das aves. Não basta aves específicas. Não. Aves específicas todos os criadores têm no plantel. Todos têm boas aves. Agora, e o plantel? Mais de 60% com ave boa. Será que tem? É aí que tem que ser a avaliação. Para ver se o plantel está evoluindo a cada ano. E a cada ano avaliar se está tendo uma melhora morfológica. No mínimo, estabilizar. Mas a cada ano tem que ter umas aves melhores aparecendo nos plantéis. Tem gente que vira o ano e você não consegue ver essa melhora. Às vezes, por problemas pessoais, seja lá o que for. Tá? Então, essa é a mensagem e um recado que eu tinha para dar aqui também, para complementar os outros vídeos que eu já fiz. E para quem quiser ou está vendo esse vídeo aqui a primeira vez, ou ainda não viu os demais vídeos do canal, é só acessar a playlist do canal e assistir os vídeos informativos que tem lá. Tá? Tem vários vídeos falando da parte técnica, morfologia, padrão, falando de fator escuro, reprodução, etc. Basta olhar lá. Às vezes um ou outro vídeo vai agradar ou vai ser oportuno, né, no momento para um ou outro criador. Eu estou tentando fazer o que eu posso e ajudar um pouquinho a cada dia. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato comigo que eu tenho prazer em ajudar. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima.